Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos voltar para o capítulo 10. E vamos ler a partir do verso 25 até o verso 37. Lucas, capítulo 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse o Senhor: vai e procede tu de igual modo. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, meus queridos irmãos. Vamos orar, mais uma vez, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente, de tal sorte que a palavra seja compreendida. Eu estarei ministrando a palavra, acho que não vou concluir hoje. No próximo domingo, farei a conclusão dessa palavra, dessa mensagem. Vamos orar. E quero aproveitar para orar pelo Júnior, que estava aqui no louvor, todavia ele mudou a medicação e não sentiu-se bem. Mas vamos orar. A luta continua e essa luta tem sido sempre presente
na vida de Júnior, da família, de toda a família, enfim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, para sempre seja exaltado o Teu nome, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Nenhuma palavra volta vazia para Deus. A palavra faz exatamente a vontade soberana do Senhor, nosso Deus. Eu te rendo graças por este capítulo 10 de Lucas, pela missão dos 70, que pela autoridade do nome do Senhor, curaram enfermos, foram usados de uma forma poderosa pelo Santo Espírito, e as enfermidades saíam, as pessoas eram curadas, os próprios demônios se submetiam àqueles homens pela autoridade do nome de Jesus. E quero, ó Deus, mais uma vez, apresentar ao Senhor a vida de Júnior, a vida de Gabriel e de tantas outras pessoas que estão enfermas, pessoas que pegaram a Covid-19, pessoas que estão nos hospitais, padecendo, sofrendo. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Estende sobre elas a Tua mão poderosa, e elas sejam radicalmente curadas pela autoridade do nome de Jesus. Tudo entregamos nas mãos do Senhor e no Senhor descansamos. Usa-me como instrumento em Tuas mãos e abençoa o Teu povo aqui presente. Mais uma vez te peço isto. Abençoa a Tua igreja pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Continue, meu querido irmão, com a sua Bíblia aberta. Minha querida irmã, continue com a sua Bíblia aberta. É interessante que neste capítulo 10, no verso 21, o Senhor deu graças ao Pai, louvor ao Senhor do céu e da terra. E Jesus diz que o Pai ocultou algumas coisas aos sábios, instruídos, e o Senhor as revelou aos pequeninos, aos humildes, porque assim foi do agrado do Senhor nosso Deus. E aí a gente chega ao capítulo, ou melhor, ao verso 25, que de repente um sábio, que conhecia tão bem a lei, faz uma pergunta ao Senhor a respeito do seu próximo. Antes, porém, eu quero, meus irmãos, clarear na sua cabeça o que nós lemos na leitura devocional e também o que acabamos de ler. O nosso amado mestre, o divino mestre, acabava de ouvir o animado relatório dos 70 discípulos. Se você observar o que nós lemos do verso 17 até o verso de número 20, os discípulos estão relatando ao Senhor o que acontecera
durante aquela missão dada pelo Senhor para os seus discípulos. Aqueles homens voltaram, meus queridos irmãos, de uma abençoada campanha evangelística. Muito abençoada. Uma campanha evangelística completamente diferenciada. O evangelho foi pregado, a graça foi pregada, o nome de Jesus anunciado, os demônios se submetiam à autoridade do nome de Jesus, os enfermos foram curados, cidades foram abençoadas, vilas foram abençoadas. Portanto, era um momento de muita alegria. E o Senhor estava feliz com tudo aquilo. É verdade, meus irmãos amados, que o Senhor diz algo interessante. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Qual é a obra do diabo? É atrapalhar a caminhada da igreja, dificultar a evangelização, dificultar a apresentação do nome de Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, no caso aqui, Satanás, o príncipe dos demônios, e nada, absolutamente, vos causará dano. Mas observe o verso 20. Não obstante, a tudo o que vocês vivenciaram de uma forma prática, evangelizando, curando os enfermos, libertando vidas aprisionadas pelo demônio. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O nome de vocês está no livro de Deus, está arrolado nos céus. Portanto, meus amados, foi um momento de alegria, mas também o Senhor lembrou aos seus discípulos, aos 70, que o mais importante era exatamente ter o nome arrolado no livro do céu. É neste momento que se levanta certo doutor da lei, um escriba. O escriba era formado e preparado para ensinar a lei de Moisés ao povo. Um teólogo. Um homem que conhecia a lei. Conhecia os escritos do Velho Testamento. Ele ensinava a lei ao povo. Portanto, se levanta esse doutor da lei, esse escriba, formado e preparado para ensinar a lei de Moisés ao povo. Aquele homem que ali se achava, ele vai tentar a Jesus. Ele faz uma pergunta capciosa ao Senhor. Uma pergunta maliciosa. Ele pergunta: mestre, ou melhor, ele deseja ouvir uma resposta do Senhor, e ele faz uma pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ora, um escriba, um doutor da lei, aquele que ensinava a respeito da lei de Moisés, perguntando a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Parece até interessado no ensinamento de Jesus, parece até interessado na pessoa de Jesus, parece até interessado no Evangelho. Olhe para o verso 25.
é exatamente o que nos diz o verso 25. E eis que certo homem, a Bíblia não menciona o nome, intérprete da lei, um escriba, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele queria testar o conhecimento de Jesus, porque ele não o via como sendo o Messias, ele não o via como sendo o Filho de Deus, com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, como ele também era mestre, ele era um doutor da lei, portanto ele estava comparando Jesus a si mesmo. Ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Prestem bem atenção. Esta pergunta seria, sem dúvida, uma pergunta importante e merecedora de toda a atenção do Mestre Jesus, do Filho de Deus, feita por uma pessoa realmente preocupada com a salvação de sua alma. Se de fato aquele escriba estivesse preocupado com o destino final de sua alma. Mas, infelizmente, esse não era o caso do doutor da lei. Ele não estava interessado na vida eterna, ele não estava preocupado com a sua alma, ele não estava preocupado com o seu destino final. Então, o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, aquele que sonda mente e coração, conhecendo o propósito malicioso daquele escriba, pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? Você que ensina a lei ao povo, você que foi preparado para ensinar a lei de Moisés ao povo, como você interpreta a lei? Ou, como leis tu a lei? Qual é o teu entendimento da lei? Olhe para o verso 26. Ele faz uma pergunta, Jesus responde com outra pergunta. O Senhor diz no verso 26, então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Não é somente conhecer o conteúdo da lei, mas aqui o Senhor está perguntando àquele escriba: como é que você interpreta a lei? O escriba, o doutor da lei, para mostrar aquele outro mestre que conhecia perfeitamente os mandamentos da lei, ele responde no verso 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Coração, alma, força, entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 27. No verso 28, o Salvador bendito, o nosso amado Mestre, o Filho de Deus, disse ao doutor da lei no verso 28, respondeste corretamente. Agora, você está fazendo isto? Você está vivendo segundo aquilo que a lei ensina? E o Senhor completa: faze isto
e viverás. Caminhe desta forma e você vai viver. Porém, meus amados, o doutor da lei, que ficara, vamos dizer assim, embaraçado com a exortação do mestre e querendo também justificar-se a si mesmo, ele pergunta: quem é o meu próximo? Verso 29. Ele fica embaraçado com aquilo que Jesus disse e também querendo justificar-se a si mesmo, faz outra pergunta: quem é o meu próximo? Está exatamente no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Não é a pergunta que muitas vezes nós fazemos? Quem é o meu próximo? É aquele que está mais próximo de mim ou qualquer pessoa? Meus irmãos, a esta pergunta, o Senhor não responde de imediato. A esta pergunta, o Senhor vai responder por meio de uma parábola. É interessante que a chamada parábola do bom samaritano, ela não é propriamente uma parábola. Jesus não a chamou de parábola, todavia nós a chamamos de a parábola do bom samaritano. Então Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, ou a história do bom samaritano, com o objetivo, não só de mostrar aquele doutor da lei quem era o seu próximo, mas o propósito também era levar aquele malicioso escriba, o tal doutor da lei, a reconhecer e amar o seu próximo. Reconhecer e amar o seu próximo. Jesus conta essa história, Jesus conta essa parábola exatamente com esses dois objetivos: levar o tal doutor da lei a reconhecer e amar. Não apenas reconhecer o seu próximo, mas também amar ao seu próximo conforme a lei determinava. A lei que tão bem ele conhecia, a lei que ele ensinava, a lei de Moisés que ele ensinava ao povo. Então vejam bem, como disse há pouco, Jesus não disse que é uma parábola. A impressão que temos é que é uma história da vida cotidiana, de algo que acontecia na vida cotidiana das pessoas. Então, meus amados, além do reconhecimento de quem é o nosso próximo e amá-lo, uma pergunta é bastante pertinente para a minha vida e para a sua vida. A essa altura, uma pergunta aqui é bastante pertinente: quais as principais figuras da parábola ou da história? Quais são as principais figuras dessa história, dessa parábola contada pelo Senhor da igreja, contada pelo Senhor Jesus? É o que vamos estudar, é o que vamos aprender. Primeira coisa que vamos aprender é que a gente descobre que há um homem caído nas mãos dos salteadores, um homem que caiu, melhor dizendo, nas mãos dos salteadores. O Senhor começa o seu ensinamento sobre o mandamento de se amar ao próximo, contando essa história.
narrando essa história, contando essa parábola. Certo homem, provavelmente um judeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, não se deram por satisfeitos. Aquele homem foi espancado, aquele homem foi ferido. Diz o texto que aquele homem ficou cheio de ferimentos. E aqueles facínoras, aqueles bandidos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O Senhor começa o seu ensinamento contando essa história, contando essa parábola a respeito de um homem que é assaltado, espancado e deixado à beira da estrada semi-morto. Portanto, um homem, poderia ser eu, você, qualquer homem. Mas, meus irmãos, volto a repetir, certamente era um judeu. Até porque, mais adiante, o Senhor vai falar do samaritano, tão odiado pelos judeus. Como as coisas se encaixam na palavra de Deus. De forma que eu entendo que era um judeu. Pois o caminho de Jerusalém, meus amados irmãos, que para muitos teólogos aquele caminho representa, ou Jerusalém representa um lugar de bênção, e Jericó, lugar de maldição. Se você olhar para Josué, capítulo 6, verso 26, lembram o que aconteceu lá no capítulo 6 de Josué? Josué comanda o povo de Israel. As muralhas de Jericó desabam, são derribadas pelo poder imensurável de Deus, escapando somente Raabe e sua família, porque acolheu os espias enviados em sua própria casa. Raabe, que era uma prostituta, e interessante que depois vai aparecer o nome de Raabe na genealogia de Jesus. Então aquela Jericó histórica que nós conhecemos. Aí o verso 26 do livro de Josué diz assim: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Era uma cidade maldita. E o Senhor diz: maldito seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. A cidade foi reedificada, e a estrada que ligava Jerusalém a Jericó, era muito usada por judeus e samaritanos. Era uma estrada bastante usada pelas pessoas. Jericó estava em pé de novo. A cidade foi reedificada. E ali continuava sendo lugar de maldição, porque é um decreto de Deus. Em Josué 6:26, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Mas, meus irmãos, aquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó, Jericó a Jerusalém, ela era célebre por ser covil de salteadores. Os bandidos gostavam daquela estrada. Os bandidos assaltavam ali naquela estrada. É por esta razão que Jesus fala sobre esse homem assaltado,
surrado, deixado à beira da estrada de Jericó, semi-morto. Semi-morto. Esse homem caído e semi-morto à beira da estrada, necessitado por isso de socorro urgente. E aí a gente não pode considerar, e ninguém poderia considerar a sua raça, sua pátria, sua posição social, seu caráter. Aquele homem era o próximo. Aquele homem semi-morto representava o próximo, digno de simpatia e de amor de quantos ali passassem. De quantos ali passassem. Mas, esse homem semi-morto, meus amados, eu também enxergo de outra forma. Eu o vejo também de outra maneira. Eu consigo enxergá-lo de outra maneira. Esse homem semi-morto, ferido, deixado para morrer à beira da estrada de Jericó, esse homem representava também o pecador, vítima de Satanás. É o que o diabo faz. Ele surra o ser humano. Ele destrói a vida humana. Ele rouba a dignidade humana. Ele retira a alegria do homem. Ele surra o homem. O Senhor Jesus disse que o diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Portanto, esse homem também representava o pecador, vítima de Satanás neste mundo de perdição. Este mundo perdido. Este mundo tão perdido, tão separado de Deus. Este mundo que não consegue perceber o agir de Deus. Este mundo que jaz no maligno. Portanto, esse homem moribundo também representava o pecador, vítima de Satanás. E aí, meus amados, eu digo, este mundo perdido necessita receber, sem mais demora, a assistência espiritual, por intermédio dos que já foram salvos, para que, por sua vez, os eleitos de Deus sejam alcançados pela bênção da vida eterna. É responsabilidade sua, minha, olhar para esse mundo como sendo um mundo moribundo, perdido, pessoas que não vivem, vegetam, pessoas que estão semi-mortas, pessoas que estão totalmente separadas de Deus, ausentes de Deus, espiritualmente mortas, e somente o Evangelho da Graça é capaz de ressuscitar um morto espiritual. Portanto, eu olho para o homem da parábola e o vejo como representante também do homem distante de Deus, do homem preso ainda ao pecado. Mas eu gostaria de citar a segunda coisa que aparece no texto. E eu encerro com esse segundo ponto. O texto fala de um sacerdote e um levita. Observe o que está escrito nos versos 31 e 32. Olhe para a sua Bíblia. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e ele enxerga o homem caído.
Ele observa o homem caído. É o que diz o verso 31. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Ele estava dizendo o seguinte: não é comigo. Esse assunto não é comigo, é um caso de polícia. Cabe às autoridades policiais. O homem foi assaltado, o homem foi roubado, tiraram-lhe tudo, ele foi espancado, está semi-morto, portanto, não posso fazer nada. E ele vai embora. Vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita. Quem é um levita? Que muita gente hoje imagina que o cantor evangélico é um levita. Negativo. Não existe levita mais. Acabou-se. O levita, meu querido, atendia o sacerdote no serviço do altar. Era o trabalho do levita. Aquele levita fez a mesma coisa. A palavra diz que descia por aquele lugar um levita e vendo também passou de largo. O sacerdote, aquele que ministrava diante do povo, que deveria observar a lei de Moisés e socorrer aquele homem que ainda respirava e estava semi-morto, e passa também o levita, o seu auxiliar no serviço do altar, e faz a mesma coisa. Agora, meu querido irmão, observe o que está escrito. Casualmente, ou ocasionalmente. Aqui, a ideia é a de que Deus, de uma forma providencial, fez com que o sacerdote e o levita passassem naquele dia no lugar em que estava caído, semi-morto, o homem que havia sido vítima dos assaltantes. E isto com o fim de lhes oferecer uma oportunidade de manifestarem o seu amor ao próximo, socorrendo e cuidando daquele homem. Que oportunidade magnífica o Senhor deu àquele sacerdote e àquele levita. Eles iriam colocar em prática aquilo que eles ensinavam. Um sacerdote, aquele que estava diante do altar de Deus, que estava ministrando em favor do povo. O levita, que era o seu auxiliar nos sacrifícios, que partia o boi, sujava a roupa de sangue, era o auxiliar do sacerdote. O Senhor deu aos dois uma oportunidade de exercitar o que ensinava a lei. Que oportunidade magnífica! E eles, infelizmente, perderam aquela excelente oportunidade. Não puseram em prática o grande mandamento da lei. Não era da lei dos homens, da lei de Deus. Não puseram em prática o grande mandamento da lei que eles conheciam muito bem. Eles não eram forasteiros, não eram gentios, eram judeus, um sacerdote e um levita, e eles conheciam muito bem a lei. A lei dizia que é necessário amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós não nos parecemos também com esse sacerdote e com esse levita? Em muitas ocasiões, aqueles homens
vendo aquele que fora roubado, estava ferido, à beira da morte, passaram à distância. É interessante que descia pelo mesmo caminho, como está escrito aqui, certo sacerdote e igualmente um levita. Eu quero citar aqui algo que eu li do Dr. Riley, a respeito dessa citação: descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e igualmente um levita. Por quê? Um sacerdote usava aquele caminho, Jerusalém, Jericó, Jericó, Jerusalém. Porque um levita usava aquele mesmo caminho, Jericó, Jerusalém, Jerusalém, Jericó. Escutem o que disse o Dr. Riley. Pastor anglicano e o primeiro bispo da igreja da Inglaterra, na cidade de Liverpool. Esse homem, ele foi despertado espiritualmente em 1838. Ele estava numa das capelas da Universidade de Oxford. E ele estava lendo, aliás, ele ouvia a leitura de Efésios capítulo 2. Ele estava ali sentado numa das capelas, e alguém estava lendo Efésios capítulo 2. E naquele momento ele é despertado espiritualmente, ele é convertido pelo Senhor e depois chamado para o sagrado ministério, e foi um grande homem de Deus. Ele escreveu a respeito dessa frase aqui: descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e igualmente um levita. Ele escreveu: há muita propriedade na referência de um sacerdote e de um levita transitarem nesse caminho. Jericó era a cidade especialmente designada para a residência dos sacerdotes e levitas. Outro estudioso escreveu: nada menos de 12.000 sacerdotes e levitas moravam em Jericó, viviam lá. Em Jerusalém estava o templo, do qual os sacerdotes e levitas tinham de servir, por ordem e mensalmente. Por uma circunstância, é muito natural que um sacerdote e um levita fossem encontrados no referido caminho. Por esta razão, Jesus, sabendo disso, conhecendo esta realidade, o Senhor cita o sacerdote e o levita, porque Jesus sabia que os sacerdotes moravam em Jericó, os levitas moravam em Jericó. No mínimo 12.000 levitas e sacerdotes residiam em Jericó. Nada mais natural do que contar a história e colocando nessa história um sacerdote e um levita. Então vejam bem, irmãos, eu disse a vocês que Jericó era uma cidade amaldiçoada por Deus. Maldito aquele que reedificar a cidade de Jericó. É maldito. A cidade é reedificada e transforma-se em moradia para sacerdotes e levitas. Mas a gente precisa entender algumas coisas a respeito de Jericó. Jericó é a mesma Jericó, volto a repetir, cujos muros foram derribados e a cidade totalmente destruída pelo poder de Deus na época de Josué. Como já disse, Raabe e a sua família foram salvos. Foi na cidade de Jericó que Zaqueu foi transformado pela graça do Senhor. Na mesma cidade, na mesma Jericó reedificada, Zaqueu é alcançado pela graça do Senhor nosso Deus. Foi na estrada, caminho de Jericó, e é interessante isso, que os filhos dos profetas
perderam o ferro do machado nas águas do rio Jordão e que Eliseu o fez flutuar. Um milagre maravilhoso. Se você quiser ler sobre isso, 2 Reis, capítulo 6. Leia essa história. Capítulo 6 de 2 Reis, de 1 a 7. Foi na estrada, caminho de Jericó, que 2 cegos clamaram a Jesus e receberam a bênção da cura. 2 cegos. Nessa mesma estrada, que dava acesso à cidade de Jericó, 2 cegos clamaram e foram socorridos, foram abençoados, foram curados. Foram curados. Foi na estrada, caminho de Jericó, que um sacerdote e um levita não exercitaram a misericórdia, passando de largo. Não exercitaram a misericórdia, passando de largo, deixando para trás um homem gravemente ferido. Que religiosidade estranha. Um homem que estava diante do altar, sendo mediador entre Deus e os homens da terra, o Deus glorioso no céu e os homens na terra. Esse homem passa de largo, passa a distância, nem se aproxima, nem para olhar, ele passa de largo. E eu finalizo esse ponto, irmãos, chamando a sua atenção e a minha atenção. A estrada, caminho de Jericó, é a estrada da oportunidade. Foi a estrada da oportunidade para Zaqueu, que estava numa árvore, e o Senhor o mandou descer e entrou com ele na cidade de Jericó, e mais ainda foi até a sua residência e disse: hoje houve salvação nesta casa. Jericó, ou a estrada de Jericó, é a estrada da oportunidade. Estrada que passa na frente de nossa casa, que passa na frente do nosso escritório, do seu trabalho, da nossa igreja. Há sempre nessa estrada um homem a quem podemos servir. Meu querido irmão, não esqueça isto. Esse é o ensinamento de Jesus. Nessa estrada, caminho de Jericó, há sempre um homem a quem podemos servir. É o nosso próximo. E a gente vai servir a esse homem, cuidando de sua alma, cuidando do seu coração, cuidando de sua mente, falando do amor de Deus, falando da graça, falando da misericórdia, falando da bondade do Senhor nosso Deus. A minha oração é que eu e você entendamos que nessa estrada, caminho de Jericó, há sempre um homem a quem podemos servir. E servir para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra do Senhor nosso Deus. Amém.